Muito bom dia, a paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Terezinha Reis. Estou aqui para trazer um salmo para vocês, agora, meus irmãos, em nome de Jesus, que diz assim: é o Salmo 90, que diz assim: a fraqueza do homem é a providência de Deus. Veja, a fraqueza do homem é a providência de Deus em nossas vidas. Então, meus irmãos, a oração de Moisés diz assim: varão de Deus. Eita, forte demais, Senhor. Varão de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, até que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade. Então aqui está falando que Deus formou, né? Antes de nascer, formou a terra, o mundo, de eternidade a eternidade. Isso é maravilhoso demais. Então diz aqui, no final do capítulo 2, do versículo 90, tu és Deus. Então eu costumo dizer, meus irmãos, Deus é Deus e Ele não dá a glória dele para ninguém. Deus, se Ele tem um propósito de vida em sua vida, Ele não vai deixar cair por terra. A palavra de Deus vem falar para nós aqui, na oração de Moisés, o varão de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Pode levantar o inferno inteiro, que nós não seremos atingidos. Porque Ele é Deus. Ele é quem nos sustenta de pé. Não adianta o mundo querer nos derrubar se nós temos Deus como refúgio. Ele é o nosso refúgio. Aqui está na palavra que Deus é o nosso refúgio. Ele é quem nos refugia nos momentos de angústia, nos momentos de mal. No dia mal, né? Quem não tem dia mal, né? Todos têm. Por isso nós temos que segurar firme na mão dele. Porque neste momento, ai de mim se não é ele. Deus, ele é maravilhoso. Deus é um pai bondoso. Só que Deus é um pai fogo consumidor. Ele aplaca aquilo que quer nos atingir. Eu sou prova viva disso. Para quem sabe, né? Passei uma boa temporada em São Paulo. Que profeta não tem honra na sua casa, né? Por isso que às vezes eu falo muito em São Paulo. Muitas vezes, meus irmãos, Jesus manda você ir 2 em 2. E eu sempre ia. Deus, Jesus e Espírito Santo. Eu se tornava a quarta pessoa. Em São Paulo, meus irmãos, lá você sabe o que é ministério. Quem passa por São Paulo sabe o que é ministério. Muitas vezes eu saía a campo, Deus na frente, Jesus e o Espírito Santo e eu atrás deles. Que muitas vezes um missionário
começava um trabalho e aquele missionário largava no meio do caminho. E a obra de Deus não pode parar. E às vezes eu estava junto com esse missionário ou missionária. E eu não podia deixar aquele trabalho se encerrar porque o outro parou. E muitas vezes eu dizia: Jesus, o Senhor manda de 2 em 2, às vezes até 3, né? Depende da ocasião, né? Mas eu tenho que ir com Deus, que é o teu Pai, meu Pai, o Senhor e o Espírito Santo. E eu vou como a quarta pessoa, porque eu não posso largar o arado no meio do caminho. O meu irmão largou, minha irmã largou, foram embora, mas eu estou aqui. E assim, meus irmãos, nunca deixei um trabalho sem ser terminado. Trabalhei naqueles fundão de São Paulo, interior, né? Amparo, lugar difícil de se trabalhar, muito gostoso, muito privilegiado, mas o trabalho missionário é árduo, que são lugares difíceis. Tinha vezes que eu chegava 9, 9h30 da noite, de Socorro, da Água de Lindóia, da Serra Negra. Nunca falei isso não, mas Deus me incomodou a falar, vou falar. Serve como testemunho de missão. Que quem me vê aqui em Curitiba, acho que eu nunca trabalhei na vida. Acho que eu nunca fiz nada, né? Então Deus sabe as coisas melhor que todo mundo. Então, aqueles irmãos que viviam nesses locais, que estavam lá no trabalho da igreja, que às vezes era sexta-feira, era quarta-feira, era terça-feira, eu não estava na igreja, eu estava trabalhando fora, fazendo a obra de Deus. E muitos irmãos, ao terminar ali o culto, perguntava: eu não vi a senhora aqui. Não, acabei de chegar. "Ah, a senhora estava fora, já estava trabalhando? Estava. Tá tal lugar. Nossa, mas a senhora estava na. Nossa! Era assim, meus irmãos. Para quem vai ver esse vídeo, essa pequena live, para vocês entenderem o que é missão, o que é ministério. Nossa, mas lá é muito perigoso. Não pode. Quem disse que não pode? Nossa, aquele trevo lá, nossa, homens é atacado lá. Mas eu fiquei muitas vezes, 7, 7h15, 7h20, 7h30 da noite, quando o ônibus se atrasava. Lá na cidade de Socorro, São Paulo. É um trevo, diz que lá até homem é atacado. Passei muitos temporais lá, muitos flagelos, mas nenhum me atingiu. Então, meus irmãos, quando Deus te tira da tua terra para levar a campo, Ele cuida. A família da gente não sabe nada disso, que não é para saber, né? Porque senão arranca a gente do local do trabalho, né? Então, quando Deus nos tira da nossa cidade, da nossa terra, da nossa parentela, é porque Ele vai enviar anjo para te cuidar. E às vezes eu sabia disso e eu tinha que continuar o trabalho. Por isso, meus irmãos, não tenha medo quando Deus te chamar. Não tenha medo de pegar e seguir com o teu ministério à frente, não.
Não para com o teu ministério no meio do caminho não, que lá na frente Deus vai perguntar: "O que que você fez com o teu talento? Por que você não prosseguiu com ele para frente?". Nós não podemos parar no meio do caminho. Meio do caminho é maldição para nós. Então fiquei 8 anos e meio em São Paulo. 6 anos e meio no Brás e 2 anos de Campinas, Amparo, Tapira e essas cidades que eu falei em trabalho e missão. Então a obra de Deus, ela é muito rica, ela é muito linda, maravilhosa. Porque você pode estar no meio de lobo e serpente, elas não vão te atacar. Elas não vão te atacar porque Deus não vai deixar. Tinha as missionárias amigas que muitas vezes ia para local, que depois elas falavam no que elas tinham ido, eu temia por elas. Eu temia por elas. Mas Deus estava guardando e cuidando. Então não tenha medo de aceitar a obra. Não tenha medo de pegar o cajado na mão. Não tenha medo. Porque Deus nos garante. É Deus que nos dá esse privilégio de seguir em frente com a obra. Muitas vezes, meus irmãos, Deus ele não tem prazer naquele que recua. Ele não tem prazer no que recua. Quando eu falo recuar, é voltar para trás. Sofra o que tiver a sofrer. Jesus, ele aceitou a missão do Pai. Por isso nós estamos aqui hoje. Para falar do evangelho dele. Hoje eu estou falando do Salmo 90. Eu li o versículo 1 e 2. O Salmo 90. Se Deus te manda, é difícil a aceitação. Mas se você aceita, você vai ter perseguição sim. Porque nós não somos melhor que Jesus. Muitas vezes a gente quer a salvação, mas não quer aceitar o dono da salvação. E para aceitar o dono da salvação, tem que seguir os passos dele. Quando nós pegamos no arado, ele pega junto com nós. Ele não deixa nós sozinha. Que a obra não é para homem só, é para as mulheres de Deus também. Muitas vezes, nós somos taxados. Mas é melhor ser taxado com Jesus do que para o inferno sendo bonzinhos. Na mentira. Em lugar tem mentira, não tem Jesus. Que diz a palavra que a mentira é o filho do diabo. Então, lugar tem mentira, meu irmão, sai fora. Sai fora. Que quem testifica a verdade é o Espírito Santo de Deus. Então você pode pedir para o Espírito Santo de Deus te testificar
a palavra dele dentro da verdade. Você não pode ser verdadeiro, mas ele pode. Ele pode dizer para ti: não fala isso, não faça assim, não faça assado. Você tem que seguir linha reta. A linha reta é dura. A palavra pode ser dura, mas a palavra dura conserta. Conserta. Tem pessoa que gosta de ter seu ego massageado. Gosta de palavra que faz cosquinha no ouvido. Cosquinha no ouvido. E não muda nada. Eu prefiro cajado do que adulação. Eu prefiro uma bronca espiritual do que passação de mão na cabeça. Estou falando aqui e eu já falei para lideranças minhas. Não gosto que me bajula. Eu sei que bajulação é falsidade. Ah, mas a senhora é doida? Eu falo, sou doida sim. Sou louquinha de fé. Não adianta, meus irmãos, querer ser bajulada por homem, por mulher, e ele não aprovar. Não adianta. Eu, quando deixei a minha casa, que de igreja sempre fui. Eu não aprendi a ser igreja nesses 21 anos, não. Eu sempre fui igreja. Sempre trabalhei para o pai. Desde muito menina, eu já fugi de minha mãe para ir para as novenas. Hoje se fala células. Antigamente era novena, para quem sabe, né? Era novena. Era trezena. Era 7 dias de oração. Era 3 dias de oração. Não importa. Nada muda. Então, os terços, eu vim de um berço católico, de uma mãe que não sabia ler nem escrever, mas sabia que lá em cima, o maior existe lá em cima. Eu aprendi minha fé dentro dos olhos dela. Que é assim, quem quer ver, olha. Quem quer aprender, fica do lado. Eu sempre estava do lado de minha mãe. Sempre estive do lado da minha mãe. Estava sentada num canto, eu estava sentada junto com ela. Pensa numa pessoa simples, mas uma pessoa que tinha benção. E é abençoada de Deus. Que minha fé brotou dentro dos olhos dela. Quando ela olhava para o céu, e eu perguntava para mim mesma, o que ela está vendo lá? Eu olhava e via as estrelas, mas ela via além de mim. E ali brotou minha fé, com 5, 6, 7 anos. Com 7 anos eu ouvi os anjos. Eu ouvi os anjos cantando no céu. No lugar que não havia televisão, naquela época nem rádio meus pais tinham. Daí pergunto, nem internet, imagina, né? Nem tinha nascido ainda a internet, né? Celular, telefone, imagina, né? Imagina, né? Tinha os telegramas, né? Antigamente, né? Então, meus irmãos, para quem sabe enxergar quem está assim na nossa cabeça, tem fé. Feliz daqueles que aprendem nessa fé. Eu não sou dona da fé, mas eu amo o dono dela.
um profeta, um missionário muito inteligente de Deus, falou para mim assim, lá em São Paulo, volto a repetir, lá em São Paulo: "Missionária, os seus pais, eles eram uns profetas sem ser reconhecido aqui na terra, pelo que a senhora está me contando deles. Então, meus irmãos, eu sou filho de profeta, humildes, trabalhador de vergonha na cara e honrados. Não existe hoje, aqui na terra, mas eu tenho a fé deles. E não ia na igreja, não. Nossa, missionária, como eles eram de fé, você não ia na igreja? Que não tinha como ir na igreja. Ninguém ia andar 40, 50 quilômetros a pé para ir numa igreja lá na cidadinha chamada Patrimônio naquela época, né? Patrimônio, cidade pequena, né? Para quem é do interior vai entender o que eu estou falando. Patrimônio. Se ia nas igrejas, sim. Às vezes uma vez no ano, numa temporada, aquilo aí ia um bispo para fazer várias coisas num dia só. Às vezes tinha um filho ou uma filha do fazendeiro que preparava as pessoas para chegar nesse dia, enfiada num carroção, com o animal puxando, e levava até a cidade. Então, meus irmãos, se a pessoa não passar pela prova, ele não será aprovado. Ele não será aprovado. Que Deus não aprova frouxo. Eu aprendi a falar frouxo com o meu profeta, Moisés Soares. Frouxo não é uma palavra feia. É uma palavra que quer dizer pessoa sem firmeza, prego no angu, palanque no brejo. Eu tenho origem nordestina e eu falo assim. Eu não sei falar com fineza. Eu não sou finis, sou grossa. Que eu aprendi com casca grossa. Quem pega o diabo pelo chifre não pode ser fininho, nem fininha. Tem que ser grossa. Porque senão o diabo te traga. O diabo te pega. O diabo tem que te olhar lá dos confins do mundo, que ele não pode chegar perto de você. Eu falo perto de mim, porque você não sei. Que tem pessoa que deixa o diabo usá-los para atacar os outros. Então o diabo, ele não tem poder de olhar para minha casa. Eu já determinei isso no mundo espiritual. O diabo, ele não pode me ver. Se ele me olhar nos confins do mundo, ele vai ter que ver uma tocha de fogo. E ele quer ver a missionária, não pode ver, ele fica com muita raiva de mim. Que não entende. Tudo que eu passo, eu tenho um sorriso no rosto. Mas o sorriso não é meu. O sorriso do Espírito Santo. Eu tive um líder espiritual que o próprio diabo falou na boca de uma pessoa para não falar o nome dele, chamou ele de negão. O negão fala diretamente com o homem de cima. Eu não posso ir com ele.
eu aprendi a ser grossa, assim, firme com ele. Então o diabo também não pode comigo. E nunca pôde. E nunca vai poder. Porque senão eu passo com um sapato de fogo por cima dele. Eu passo com a espada do Espírito em cima dele e destruo ele. Então, meus irmãos, não vamos brincar de ter fé. E nem brincar de aparecer. Vamos ser. Não importa o que fala, o que acha, nós não estamos aqui para ninguém achar nada. Nós não somos, estamos aqui fazendo obra de Deus aqui na terra, por mais simples você seja, que grande é Ele, ninguém é grande, grande é Ele, só Ele é grande. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, nem a nós mesmos. Eu não estou aqui para me agradar, porque se eu estivesse que me agradar, eu estava deitado na minha cama dormindo. Eu levantei para gravar aqui. Isso é normal? Não. Era para mim estar dormindo. E eu estou aqui gravando. Daí até com a cara inchada, né? Porque eu estava dormindo, né? Mas ele me acordou e me deu o Salmo 90 para mim fazer. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos levar a sério a palavra de Deus, que ela é eficaz em nossa vida. Jesus está voltando. Ninguém está acreditando. Jesus está voltando. Sei que quem vai ver vai falar, a doida está falando lá, ó. Mas falaram com Noé. Noé passou mais de 100 anos falando. E quem se salvou naquela época? Só a família de Noé. Mulher, filhos e noras. Eles iam ajudar Noé na arca, não sei, não fala. Mas ele ia. E Deus, levanta um da casa para salvar os demais. Por isso, meus irmãos, que sempre tem um na família que sofre mais, que chora mais. Quando eu digo chora mais, porque eu quero ser salva por Jesus, mas eu não quero que meus filhos e minhas filhas, o meu sangue se perca. Porque eu não posso querer salvar a casa do meu vizinho, da minha vizinha, dos outros, se eu não pensar primeiro em mim. Se você cai em uma represa, em um rio, em um lugar que você se afogue, primeiro você vai tentar se defender da água, para depois tentar ajudar seu irmão que caiu junto. Então, meus irmãos, não queira salvar os outros e se perder a si próprio. Ah, mas não é egoísmo, não. Não é egoísmo, não.
Não tem como você tirar o cisco do olho do seu irmão se o teu está cheio de argueire. Limpe teus olhos primeiro, para depois tentar tirar o cisco, o argueire dos olhos do teu irmão. Como você pode tirar esse cisco? Dando exemplo, teu exemplo. Você pode não arrastar milhares de pessoas atrás de você, mas se uma alma for salva por tua causa, você já ganhou o mundo inteiro. Tem pessoa que está preocupada aí com volume, coisa inchada. Deus não. Deus está preocupado com qualidade. Qualidade. Se você tem um chamado, faça com qualidade. Já teve vezes, meus irmãos, que eu fui pregar na igreja que eu prego, na igreja que eu participo, que teve problema para abrir a porta. Teve problema com chave. Eu fiz oração na porta com quem estava ali. Mas eu não deixei de ir. Tá entendendo, meus irmãos? Eu gasto 2 horas e pouco da minha casa à igreja. Mas eu não deixo de ir. A chave vai estar lá, a porta é fácil de abrir, eu tô lá. Então você que tem uma missão, um chamado de Deus, não recua. E lá na frente você vai precisar desse pedaço da cruz. Diz que tinha um homem, ele estava cansado de carregar a cruz dele. Não sei se isso é verdade, se é lenda, né? Se é mito, né? Ou é história, né? Tem muitas histórias, né? Que pode ser real ou não. Ou é um conto, né? Conto que contavam, né? Entendeu? Que a gente tem que falar e explicar, né? Porque às vezes, mas o que que é conto? Conto é aquilo que as pessoas contavam de um a outro, entendeu? Jesus, já eu volto na cruz. Jesus, quando ele está na multidão, ele falava em parábola. O que é parábola missionária? Ele falava em parábola. Quando ele chegava com os discípulos perguntavam. Aí ele aplanava para os discípulos, entendeu? Parábola é uma história dentro da fé, uma história contada para erguer aquela multidão. Aí para os seus discípulos, que estavam ali sempre com ele, ali ele mastigava tudo, esmiuçava tudo para eles, o que ele contou lá. Então é isso aí. Vou voltar na cruz. Diz que tinha um homem, tinha uma cruz, e ele estava achando aquela cruz muito pesada. Aquela cruz estava muito pesada. Ele, olhou aquela cruz grande, ele cortou um pedaço dela. Aí passou. Chegou o tempo, né, dele prestar conta com Deus. E para prestar conta para Deus, tinha um rio para ele passar. Deve que esse rio não era tão raso, né? E ele precisava da cruz. Ele lançou a cruz dele. Só que aquele pedaço que faltou, que ele cortou, faltou
para ficar em cima do rio. Aí ele não se salvou, ele não passou. Ele não passou na prova, que a prova é árda, a prova dói. A prova caleja. Então passe as suas provas dando glória. Que tem hora que o inimigo vai te arrancar sim. Ele vai te arrancar. E vai te jogar na mão de forrasteiros. Na mão dos escarnecedores. Nosso missionário é mais missionário para cair nisso é nós mesmos, se nós não vigiar. Se nós der ouvido a tudo e a todos. Quando alguém vir dizer que é isso, que é aquilo, olha isso aqui dentro. Olha nisso aqui, isso aqui dentro. Não tiver, vai não. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas ele é do fogo, ele é do fogo, ele é do fogo. Nossa, ela é do fogo. Ah, mas ela faz, ela acontece, faz nada. Tem pessoa que tem espírito enganador para enganar trouxa. É verdade, para enganar trouxa. Ah, mas ela marcha no sapato de fogo. O diabo também tem fogo. Devorador, devora a trouxa. Devora as almas de Jesus. E tem pessoa que vai. Daí quebra as pernas. Larga aquilo que está fazendo. Porque não obedece. Porque vai atrás diz que diz. E diz que é do diabo. Nós temos que seguir a verdade, que é Jesus. Não é marcha no fogo, é marcha não sei no quê, não sei no quê. Não, não, não. É Jesus. Jesus é nosso fogo. Jesus é nossa água. Mulher, se você me der esta água, ou eu te der a minha água, você nunca mais vai ter sede. Aquela mulher disse assim, dai-me, Jesus, dessa água. Não, Jesus não, que ela nem sabe que é Jesus, né? Dai-me desta água. Porque ali ela estava amando o poço, né? Dos seus antepassados, né? E Jesus diz, chega a hora de não adorar no monte, nem no poço, né? Nem em lugar nenhum, né? Nós devemos adorar Ele, o Pai, né? Em espírito e em verdade. Porque são espíritos. Não adianta eu ir para uma montanha, é válido, é válido. Mas não é isso que Deus quer. Se eu estou dentro da minha casa, eu nem lembro dele. Eu vou lá para o monte, que lá todo mundo está me vendo. Eu vou lá, não sei para onde, porque lá todo mundo me vê que eu estou lá. Eu tenho que fazer aparecer. Eu tenho que estar no local. Dentro da minha casa, eu nem lembro que ele existe. Aqui dentro da minha casa, hoje, eu estou adorando em espírito e verdade. Estou dentro do meu quarto aqui, em espírito e em verdade. Ele disse, quando quereis orar, entra no teu quarto, fecha a sua porta, porque aquele que te vê em segredo vai te abençoar em segredo. Jesus é maravilhoso demais, gente. Só não segue ele preguiçoso, quem não quer ele. E quem não quer a salvação dele.
João Batista, eita pessoa louco, né? Andava pelas trilhas, né, do deserto, gritando: "Arrependa dos seus pecados e venha se batizar. Arrependa do seu pecado, que o pecado mata, o pecado dá câncer, o pecado destrói a vida, pecado. Nossa, missionária, mas a senhora não peca?" Sou pecadora, sou pecadora. Eu olho, às vezes até deixo soltar a palavra, mas temos que saber nos arrepender um segundo. Tem coisa que eu não falo com ninguém, e tem coisa que eu tenho pessoa que eu falo, que você não é de ferro, tem coisa que você tem que falar, mesmo que você seja interpretada mal. Deus manda nós confessar uns aos outros, mas nem toda a gente pode confiar, falar. Então Deus escolhe um ou uma para você falar, não é 2, 3 não, porque tudo que passa de um já vira comentário. E eu sempre digo assim: eu confio numa pessoa, se eu falei uma coisa para ele ou para ela, eu nunca ouço da boca de ninguém mais. Aí eu confio nessa pessoa, abaixo de Deus, que Deus está acima de tudo e de todos. Mas se eu falei algo e um dia eu escuto da boca de outro aquilo que eu falei para aquela pessoa, nunca mais eu confio nele ou nela. Nunca mais terá minha confiança. Que aí nem Deus confia mais. Que quando você fala uma coisa para uma pessoa, é porque você é orientado por Deus para falar para aquela pessoa. Então você não vai ouvir da boca de ninguém mais aquela coisa. Mesma coisa é a mentira. Não tem mentirinha nem mentirona, nem verdadinha nem verdadona. É sim ou não. Se te mente uma vez, a pessoa é mentirosa sempre. Aquela mentirinha encapuçada, sabe? Com a mascrinha, sabe? Eu tô falando, mas não fala com ninguém não, tá bom? Eu só tô te contando, mas não fala não. Quem tem medo de falar, quem fala mentira tem medo que ela saia, que é mentira. Que a verdade se cabe em todo lugar, a mentira não. A mentira constrói morte. A mentira mata. É um veneno, a mentira. E quem fala? A língua. Por isso, vamos refrear nossa língua. Vamos falar só aquilo que agrada o coração de Deus, que agrada o ouvido de Deus. E a verdade agrada a Deus, seja ela o tamanho que for. A mentira pode ser desse tamaninho, ela é mentira. Mas a verdade pode ser menor ainda, ela é maior que a mentira. Então, meus irmãos, nesta manhã, né? Já está dando 5 horas da manhã. Eu deixo essa palavra a você. Salmo 90. Oração de Moisés. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Então, Ele me levantou para falar essa palavra, né? A oração de Moisés é muito forte. Que fala varão de Deus.
A fraqueza do homem é a providência de Deus. Imagina, quando fala homens, eu me incluo junto. Eu me incluo junto. Imagina a minha fraqueza ser a providência de Deus. Que maravilha. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né? Quando está fraco, aí que eu me sinto forte. É maravilhoso ser protegido por Deus, cuidado por Deus, andar com Deus. Porque você não será confundida. Mas aqueles que te olham serão confundidos porque não te entende. Te olha e pergunta por quê? Por quê? Por quê? É tão massacrado, é massacrado e não muda. É assim, porque nós temos que ter uma cara só. Não é duas, três, não. Eu já tenho a cara carrancuda de verdade. Mas mesmo na minha carranca, é assim. É até o brilho do Espírito Santo de Deus. Eu não estou rindo para ninguém, mas eu estou com um sorriso. Porque eu sorri para ele e ele sorri para mim. Amém, meus irmãos? Eu deixo aqui para vocês, nesta manhã de terça-feira, esta mensagem. Não seja prego no angu, nem palanque no brejo. Seja firme, que Jesus ama os firmes, que ele não se acovardou diante da cruz. Amém? Fica na paz do Senhor. Shalom. Adonai.